A todos, boa noite, sejam muito bem-vindos no nosso vídeo de hoje. Deixa eu arrumar nossa câmera aqui enquanto o pessoal vai chegando. Pessoal, hoje o campo está pedindo para eu falar sobre como dar conta de tudo. Ontem, na aula da nossa comunidade ali, das empreendedoras, a gente estava falando sobre produtividade, sobre planejamento, sobre organização de agenda e quantos papéis nós desenvolvemos na nossa vida e como é desafiador a gente terminar o dia com uma sensação de dei conta, fiz o que precisava ser feito, olhei para o que precisava ser olhado e terminar o dia com uma sensação boa de produtividade e não com uma sensação de não fiz nada e ainda tenho 1 milhão de coisas para fazer no dia seguinte. Como a gente faz para terminar o nosso dia se sentindo bem, sentindo que fez o que precisava ter feito, sentindo que foi produtiva, mesmo sabendo que tem um monte de coisa para fazer no dia seguinte, graças a Deus, porque essa é a vida, né? Se a gente não tivesse uma lista de tarefas para o dia seguinte, o que seria do nosso dia, né? O que nós faríamos na nossa vida? Mas como? Como que a gente consegue terminar o nosso dia se sentindo bem? Boa noite, Rê, tudo bem? Seja bem-vinda. Bora lá. O que a gente precisa entender num primeiro momento quando a gente fala de produtividade, de planejamento, da conta de tudo e etc. Eu sempre pego muito no pé aqui de vocês sobre a mentalidade. Tudo que a gente faz, tudo que a gente toma decisão, tudo que a gente precisa fazer para o nosso negócio prosperar, para a nossa vida prosperar, a gente vai colocando ali numa listinha mental de ações, de prioridade, de coisas a serem feitas. E tudo engloba a nossa mentalidade. Como a gente pensa sobre todas as coisas é a forma que vai influenciar para que a gente consiga usar as ferramentas que estão disponíveis para a gente. Então, aonde que eu quero chegar aqui? Quando a gente fala assim, ó, por exemplo, eu tenho muita coisa para fazer, eu precisava que o dia tivesse mais de 24 horas, eu não dou conta de fazer tudo. Quem já se pegou falando essa frase? Eu não dou conta de fazer tudo. Aqui é o primeiro sinal de alerta da nossa mentalidade. Vou fazer uma pergunta. Por que você acredita que você precisa dar conta de fazer tudo? Reflita. Por que você acredita que você precisa dar conta de fazer tudo? Porque se você não fizer, ninguém faz? Porque é muita coisa para fazer por quê? Você entende que quando a gente faz essa pergunta, a gente dá uma travada para responder? Porque a gente fica tão no automático, falando, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer tudo. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu deixar na mão de alguém, não vai sair, não vão fazer certo. Não... É muita coisa que eu preciso dar conta. Será que você precisa mesmo dar conta de tudo? Quando a gente se questiona, a gente começa a entender que a gente está muito papagaio de pirata. A gente fica repetindo uma coisa que uma vez a gente falou, e aí a gente fica repetindo, e parece que nós somos um alien de outro planeta. Se você tá numa roda de conversa e você não fala que tá uma loucura, que tá correria, que você não tá dando conta de tudo. Parece que é um script de gerar conversa numa roda, isso. Teve uma vez que tinha algumas colegas conversando sobre essa questão e eu falei para elas, eu sempre tenho muita coisa para fazer, mas eu raramente me sinto, como que é a palavra quando, ai, eu esqueci a palavra, quando você tá com muita coisa para fazer, atolada. Então assim, eu sempre tenho muita coisa para fazer,
mas eu raramente me sinto atolada. Me sinto sobrecarregada, é a palavra que eu queria lembrar. Ou seja, eu normalmente tenho muita coisa para fazer, mas raramente eu me sinto sobrecarregada, atolada, não dando conta. Entendem a potência disso? Você sempre vai ter bastante coisa para fazer. Muitas coisas. É isso aí, Rê, agora chegou sua mensagem de sobrecarregada. Eu lembrei antes de ver aqui sua mensagem. Você sempre vai ter muitas coisas para fazer, principalmente empreendedora. Então vamos começar pelo começo. Primeira ação, primeira consciência para trabalhar a sua mentalidade que você precisa ter. Quais são os papéis que você desenvolve na sua vida? Como assim, Ivy? Você é empreendedora, você é filha de alguém, você é amiga de alguém, você é irmã de alguém, você é chefe de alguém, você é funcionária de alguém, você é esposa, você é prima, você é colega, você é parceira, você é sócia. Todos esses papéis é você. Você não é só uma coisa ou outra. Agora você quer ver uma coisa que pega muito, principalmente falando com mulher? Me responde, quem é você? Sem falar seu nome e o que você faz de trabalho. Cadê a sua persona mais importante a ser olhada? Que é você mesma. É o seu CPF. É a mulher. Então, por exemplo, eu vou honrar aqui a Cleice, que foi uma das terapeutas que eu tive nos meus processos de desenvolvimento, uma das minhas mentoras no desenvolvimento da parte do feminino. E ela me falou uma vez assim, ela falou, tá, você tem as suas metas profissionais, você tem as suas metas no relacionamento do casal, você colocou suas metas financeiras, suas metas de espiritualidade, suas metas de saúde, mas eu não vi nenhuma meta de mulher. Aí eu falei assim pra ela, como assim meta de mulher? Ela falou, o que a Ivy mulher deseja? E a Ivy mulher estava completamente esquecida. Ivy, que raio que tem a ver a Ivy mulher, minha persona mulher tá esquecida, com eu tá me sentindo sobrecarregada, com eu tá falando que preciso dar conta de tudo? Já ligou aí? Tem tudo a ver. Se você não se valoriza, se você não se olha, se você não tem um tempo com você mesma, se você não sabe o que te faz bem, o que te faz mal, se você não sabe quais são os seus limites, se você não sabe o que você está buscando, qual é o seu propósito, o que você está fazendo, por que você está fazendo, o que você vai fazer? Você vai ficar ocupada e não produtiva. Você vai entrar num ciclo de preciso estar ocupada o tempo todo, fazendo algo o tempo todo, porque isso inconscientemente gera uma sensação de quê? De que eu estou sendo útil, de que eu estou pertencendo, de que eu estou sendo vista, de que eu estou sendo querida, amada, de que eu estou sendo motivo de orgulho para alguém, de que eu estou sendo admirada. Então eu vou me manter sempre ocupada para que eu sinta que sou querida, amada, admirada, vista. Só que isso não é produtivo. Estar ocupada é muito diferente de ser produtiva. E principalmente para mulheres que têm suas ciclicidades ali durante o mês. Tem a semana que você tá super potente, tem a semana que você tá tem a semana que você tá lá de TPM, tem a semana que você tá mais retraída, tem a semana que você tá mais criativa. E todo mês isso se repete. Eu brinco que a gente tem mais ou menos ali uma semana de paz, porque o resto é num pico para baixo ou num pico para cima. E se a gente não aprender a olhar para nós, a gente vai passar por esses picos, a gente vai passar por todos esses processos sem se conhecer e nos forçando a entrar
numa neura ali de que preciso dar conta de tudo, preciso dar conta de tudo, preciso fazer, precisa acontecer. Eu preciso ter controle, eu preciso ter o controle de tudo. E a gente burn out. Aí o corpo físico começa a sentir. Aí vem dores, vem doenças, vem o esgotamento mental. Aí briga com o marido, aí perde paciência com o filho. E aí continua nesse ciclo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o invisível. Por que que você está querendo ter controle de tudo? Por que você está repetindo toda hora que você precisa dar conta de tudo? Por que que você repete e acredita que o dia precisa ter mais de 24 horas? O que está tomando o seu tempo, mas não está te gerando o real resultado? O que está te fazendo ficar ocupada só porque até neste momento, inconscientemente, você estava fazendo aquilo para ter a atenção de alguém, o carinho de alguém. E ainda vou mais longe, muito mais longe. Sendo leal a quem é a sua família. Porque 90% das minhas clientes, quando eu pergunto quem era assim, a minha mãe, a meu pai. Não parava em casa, não parava um segundo. Trabalhava que nem doido. Não tinha tempo para nada. Tem cliente minha, ó, que já chegou a falar assim pra mim. Se a minha mãe vem aqui em casa e eu tô sentada, ela fala que eu sou preguiçosa. Só que eu conheço a minha cliente. Ela não é preguiçosa. Mas nem de perto. Pelo contrário. As minhas clientes são muito fazedoras. Elas são muito no trator. Elas fazem do jeito mais difícil. Passa por cima de TPM, passa por cima de tristeza, passa por cima de dificuldade, passa por cima do que tiver que passar pra fazer. Só que elas se esgotam muito por causa disso. Então, a gente precisa entender o seguinte: o que é importante? Nós sabermos, nós termos consciência. A gente tem consciência que a gente tem muita coisa para fazer, mas isso não é sinônimo de viver sobrecarregada. A gente tem consciência que existem muitas tarefas a serem executadas, mas isso não é sinônimo de que tudo é prioridade máxima. A gente tem consciência que existe muita coisa para fazer, mas isso não é sinônimo que você não pode delegar algumas coisas e soltar o controle de outras. Como eu vou saber o que é prioridade? Como eu vou saber o que delegar? Você sempre precisa olhar para o resultado que aquela tarefa vai te trazer. E agora, tirando o que estava invisível do meio do caminho, tirando o que estava inconsciente no meio do caminho, ok? Então, eu ficar arrumando a casa todos os dias, deixando impecável, me gera que tipo de resultado versus eu focar em fazer vendas e trazer novos clientes para minha empresa. As vendas traz mais resultado. Mas limpar a casa também traz um resultado, tá? O limpar a casa você pode delegar, pode fazer menos ou pode fazer depois, porque se algum dia não fizer, o que de pior pode acontecer. E vendas, você pode delegar, fazer menos ou fazer depois, porque se algum dia não fizer, o que de pior pode acontecer? Então sempre se pergunte, cada tarefa, cada ação, cada coisa que eu estou fazendo na minha vida, no meu dia a dia, me mantendo ocupada ali, o que realmente me gera resultado e o que eu estou me mantendo ocupada por x, y, z motivos, como nós vimos até aqui. E aí você vai descobrir o seu motivo. Para e se pergunta. Quando você fala assim, tô cansada, tô exausta, não tô dando conta, preciso dar conta de tudo, você tem a atenção de quem? Quem que te dá atenção quando você faz isso? Seja a atenção brigando com você, seja a atenção te consolando, seja a atenção te criticando ou te elogiando. Porque o ser humano, ele quer pertencer, ele quer ser visto. E às vezes, inconscientemente, ele se considera visto, mesmo quando uma pessoa está criticando.
Então, eu faço, mas aí brigam comigo, mas não acham bonito, ficam me dando bronca e não sei o que, não sei o que lá. Quando você fica tomando bronca, você tá tendo a atenção da pessoa. Então, lembra que eu falei lá no começo, a primeira frase que eu falei é sobre mentalidade. O que é mentalidade? É sua forma de pensar. Você precisa começar a mudar a sua forma de pensar sobre o tempo. O tempo é igual para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. A mulher que não é mãe, a mulher que é mãe de 4 filhos, a mulher que é solteira, a mulher que tem marido, a mulher que tem dinheiro, a mulher que não tem dinheiro, a mulher que tem um negócio já próspero, a mulher que está construindo um negócio. Todas as pessoas no mundo têm 24 horas. Algumas usam de forma mais inteligente, outras usam de forma mais difícil. Como que você sabe se você está no difícil? Se você não para um segundo, olha no final do dia e não consegue elencar o que você realmente fez. Se você não para um segundo, se você tá lotado de coisa fazendo o tempo todo, mas no final do dia você tem uma sensação de que não fez nada. Como você sabe que você está sendo produtiva? Se você sabe que tem muitas coisas para fazer, você fez 2, 3 ali que você sabia que era o gancho, que era o que precisava realmente ser feito, que era a sua prioridade, e o resto foi ficando para o outro dia, e foi ficando para outro dia, e aí você vai atualizando aquela sua listinha de deveres e de afazeres e etc. Porque o maior erro, o nosso maior engano é quando a gente acha que vai fazer uma lista de to-dos ali e precisa zerar ela naquele dia. Aí a gente começa a entrar num limbo de desespero, porque além de não zerar, é óbvio que ela vai aumentar. Aí você para de fazer a lista de to-do, deixa tudo na sua cabeça que é feita no máximo para segurar seu cabelo, mas para nada, não é feita para guardar informação, é só para processar. Aí você não coloca mais no papel, você fica mais confusa, fazendo um monte de coisa, entrando num ciclo, se cobrando, aí você começa a se cobrar mais ainda, porque não deu conta de fazer o que precisava fazer. Então, quer fazer o básico? Isso não é sobre planejamento, tá? Isso daqui é tirar da cabeça só. Não podemos chamar de planejamento lista de tarefa. Lista de tarefa é uma coisa, planejamento é outra bem diferente. Inclusive, nas próximas semanas eu vou fazer lives focadas no planejamento do segundo semestre, tá? Mas aqui a gente tá falando de lista de tarefa. Aqui a gente tá falando de uma mentalidade de você começar a sair da mentalidade de eu preciso dar conta de tudo, eu tô louca, eu não tô aguentando, é muita coisa para fazer, para uma mentalidade de pelo menos saber o que você vai fazer naquele dia. Eu beber um gole de água. Boa noite para as meninas que estão entrando aí, Fabrine, Rita, a Pri. Oi, Pri. Érica, que saudade, não sei se estão por aqui ainda. Gente, pensa na pessoa que esqueceu de pegar água. Eu esqueci de pegar água, fui tomar água, não tem mais água. A louca, eu levei a garrafinha, fui pensando na morte da bezerra, voltei pensando na morte do cavalo e não peguei água. Mas beleza. A garganta aguenta um pouquinho, depois a gente toma água. Então, o que a gente precisa entender? Todos os papéis que nós desempenhamos, dentro desses papéis, quais são as minhas tarefas, as minhas prioridades, e começar a mudar a cabeça do tô louca, tô cheia de coisa para fazer, para pelo menos vou colocar no papel. Vamos começar pelo começo, porque tem muita gente que fala assim, eu quero aprender a planejar, eu quero planejar melhor, eu quero planejar mais, meu problema é planejamento, eu quero desenvolver um planejamento. Posso ser sincera? Não é. Não é, porque se você digitar no chat GPT aí, ferramenta de planejamento, tem um monte. Tá tudo na sua mentalidade. Que adianta fazer o planejamento e não seguir? O que adianta fazer o planejamento de uma coisa que você não sabe nem a prioridade?
que adianta fazer um planejamento se quando você vai seguir, você vai se sabotar com coisas tão invisíveis aí no meio do caminho que não deixa você entrar em ação com o que está escrito no planejamento? Então não é só sobre planejar, é sobre mudar sua forma de pensar, de ver as coisas. Vamos começar pelo começo. Ressignifica suas crenças aí de tempo. O que você repete para você mesma que se você mudar hoje, já vai te ajudar a pensar diferente, logo agir diferente sobre o tempo que você tem na sua vida. Ao invés de você pensar assim, eu não dou conta, o dia precisava de mais de 24 horas, por que você não pensa, bom, todo mundo tem 24 horas, tem muitas pessoas que são muito bem-sucedidas, obrigada, como que eu faço para aproveitar minhas 24 horas? Ao invés de você pensar, eu preciso dar conta de tudo, por que você não começa a pensar, eu preciso dar conta do que é prioridade para mim, para minha família e para o meu negócio? Aí você vai elencar quais são as suas prioridades. Você pensar que se eu não fizer, ninguém vai fazer igual? Por que você não substitui por não existe só o meu jeito? Não é só o meu jeito que é certo de fazer as coisas. Eu não preciso estar no controle de tudo. Porque quando a gente começa a pensar que o tempo não é escasso, que ele é como tem que ser, e que se você organizar, é possível até que te sobre mais tempo do que você imagina, é o primeiro passo para você falar assim, bom, tá bom. Pelo menos você se provoca a tirar a prova. Ver se isso é uma verdade. Tá bom, então tá. Então tem 8 horas no dia, vou provar pra Ive que não dá. Pode ser na raiva, né? No começo a gente faz na raiva as coisas, depois a gente vai fazendo pelo amor. Mas eu brinco que na vibração de raiva foram as minhas maiores viradas de chave na minha vida. O dia que eu decidi, por exemplo, empreender, que eu não ia mais trabalhar na CLT, foi numa crise de raiva muito forte. Então tá tudo bem, porque a raiva, ela tá numa vibração ali, já acima dos 300 Hz ali, se eu não me engano, já te coloca em ação. É melhor do que você ficar na reclamação, na vítima, no ó céus, ó vida, não tenho tempo pra nada. Essa é a manada, né? O pessoal acorda reclamando de falta de tempo e vai dormir reclamando de falta de tempo. Já diria assim, né? Que se você tá aqui numa live me ouvindo e você ainda não desligou, né? Não parou de ouvir se você tá vendo gravado depois das boladas que eu já tô dando aqui, então você já não tá na manada. Você já tem um pensamento diferente. Vou começar por aí. Você já está disposta a evoluir de uma forma diferente. Então, olha para tudo que você tem para fazer e coloca no papel. Ontem, na aula, eu fiz uma atividade ali com as minhas alunas da comunidade. Eu falei para elas, coloca tudo que tá aí nessa semana que tá te perturbando a cabeça. Por exemplo, aqui na minha vida, tem algumas coisas na vida pessoal acontecendo, no relacionamento, alguns planos, projetos de vida querendo sair do papel, e aí tá mexendo com aquela empolgação, a minha criança interior, exterior, a adulta, tá todo mundo numa loucura aqui. Tem muita coisa acontecendo no profissional, tem muita coisa acontecendo no financeiro, então eu tenho momentos, né? Eu tenho picos que eu estou com muito mais coisa na cabeça do que em outros picos. E quando eu tô assim, a primeira coisa que eu faço é pegar papel e caneta. Eu tenho caderninho aqui de rascunho. Gente, assim, ó. É feio de mostrar, porque é uns rascunho doido da vida, tá vendo? Olha isso aqui, quem entende isso aqui? Eu entendo. E depois tudo isso aqui vai pro computador e o nosso amigo Cláudio, ele organiza tudo. E, inclusive me ajuda a resolver os paranauê que tá aqui, né? Se você souber usar a IA é seu melhor amigo. Mas até para isso, você precisa mudar a sua mentalidade e saber liderar e delegar. Senão a IA não faz certo, não. Então, tira tudo do papel, falei para elas. Tira tudo da cabeça, coloca no papel, falei para elas. Faz uma lista. Coloca aí sua lista de várias coisas que você tem a desenvolver, a fazer e etc. Aí, você pausa aqui quando você estiver vendo gravada essa live e faz a sua lista. Aí você volta para essa lista e seleciona 3 itens que se você não fizer essa semana, o negócio vai ficar feio pro seu lado. São 3 itens ali, ó,
questão de vida ou morte. São os 3 itens que, se você fizer, vai te gerar muito resultado. Resultado financeiro, resultado no relacionamento, ou resultado de uma paz mental, de tirar aquilo da frente, de resolver algo que estava enrolando, de ter uma conversa difícil que estava enrolando. Vai te trazer algum resultado de paz, né? Ou eu brinco que é resultado de paz de espírito ou de financeiro. Vai te trazer um alto resultado. 3 coisas. 3. Pausa aí, seleciona. Aí depois você vai para 3 coisas que você pode delegar. Se você olhar aquela lista e falar assim, não tem nada aqui que eu posso delegar, tudo depende de mim, você precisa rever o que você está fazendo da sua vida, o que você está construindo. Por que que tantas coisas dependem de você? Se amanhã você pegar uma gripe, tudo isso que você falou, tudo que você fala assim, não, depende de mim, depende de mim, depende de mim. Então tá bom, se você sumir do mapa por uma semana, você sumiu, você evaporou por uma semana. Tudo que você tá falando que, não, isso aqui depende, isso aqui depende, isso aqui depende. Pessoas morrem, acontece coisas graves mesmo, ou é porque você tá tão no automático de olhar que é só você que faz e você nunca nem tentou, às vezes, delegar ou passar ou fazer diferente ou eliminar aquilo da sua vida. Porque essas 3 coisas que você pode delegar, às vezes, tem coisas que você pode eliminar da sua lista. E aí eu gosto de brincar com a procrastinação. Já que todo mundo gosta dessa palavra, que eu falo que é a palavra gourmet para falta de clareza, né? A procrastinação inteligente, a procrastinação estratégica é o quê? Às vezes você tá colocando uma coisa ali na sua lista que não faz sentido agora. Pois coloque para daqui um mês no seu Outlook apitar aquilo. Se não faz sentido agora, coloca para um pouco mais para frente. Procrastina de forma estratégica. Porque senão aquilo ficar rodando de um dia para o outro, ficar rodando, aquilo tira a sua paz. E não tem nada que abaixa mais o seu, que vai fazer baixar mais os seus resultados do que você não ter paz para trabalhar, paz mental, paz de espírito. E a autocobrança destrói essa paz. Então, cada hora que você fala assim, ai, não dei conta, ai, não deu conta, não deu conta, não deu conta, você tá se destruindo, você tá se diminuindo. Você diminui a sua autoconfiança, a sua segurança, a sua paz, a sua saúde física, mental, tudo. Então, selecionou ali os 3 principais. Como que você sabe que você teve um dia produtivo? Quando você fez as principais tarefas que precisavam ser feitas naquele dia, que, se feitas, te gerariam mais resultados. As outras faz parte você ir fazendo um pouco por dia. Parece muito óbvio, mas não é. E nos incomoda muito. As pessoas vão vendo a sua listinha de tarefas crescendo e vão ficando desesperadas, mas não é sobre isso. É sobre organizando as ordens de prioridade e ir tirando o que não é, para manter aquela lista ali harmonizada. Só que a gente só quer aumentar, não quer afiar o machado antes de cortar a árvore e aí ficar batendo, não corta. O que é afiar o machado? Sentou na mesa, viu tudo que você tem ali na listinha? Essa semana aconteceu tal e tal coisa, eu vou mudar isso aqui. Essa semana não vai dar para fazer isso como eu imaginava que daria. Já vou avisar a fulana que vai ficar para semana que vem. Já vou antecipar com meu marido que semana que vem vou fazer uma hora extra. Você já se programa, já se organiza. E aí tem dias que você vai ver que você precisa trabalhar um pouco a mais, mas são dias específicos. Você não vai viver numa loucura de todos os dias trabalhar um pouco a mais, ou muito a mais, né? Então, vamos recapitular um pouco. Defina todas as personas que você desempenha, todos os seus papéis. Defina prioridades em cada um desse papel.
Na saúde, a minha prioridade é a academia. No relacionamento, a minha prioridade é tomar café da manhã junto todos os dias. No trabalho, a minha prioridade é conectar com novas pessoas e fazer o follow-up, o acompanhamento ali de possíveis vendas e atender minhas clientes. Na espiritualidade, a minha prioridade é todos os dias de manhã rezar, meditar. Acordei, fui dormir. Eu rezei, meditei, tomei café da manhã com meu marido, fiz o acompanhamento que precisava fazer com as minhas clientes, atendi elas, fiz atividade física. Tenho uma lista lotada de coisas ainda para fazer, mas eu fui produtiva. Eu dei um passo em direção a um resultado que eu busco. E é isso que a gente precisa entender. Então, primeiro, ressignifica o que você pensa. Trabalhe a sua mentalidade e não é porque todo mundo fala que você vai ficar repetindo. Ai, tá uma correria, todo mundo na correria, ninguém tem tempo pra nada. Quando as pessoas falam pra mim assim, ai, tá na maior correria, tô na maior correria, e todo mundo começa, maior correria mesmo, eu falo assim, não, eu tenho muita coisa pra fazer. Tem épocas no meu trabalho que eu faço hora extra, que empreendedor não tem hora extra, né? Empreendedor trabalha a todo momento. Mas eu não estou cansada a todo momento, exausta e sobrecarregada a todo momento. Porque eu faço pausa, porque eu tenho flexibilidade na minha agenda, porque eu descanso no final de semana, porque eu coloco outras prioridades que carregam a minha bateria durante o meu dia, durante a semana. Então, sim, tem dia que eu trabalho atendendo até 8h30, 9 horas da noite. Mas às 3 da tarde eu tô descansando. Às 11 da manhã eu tô tomando um café na varanda, tomando sol. Às 5 da tarde eu tô passeando com a minha cachorra, não sei. Não tem certo e errado. Tem o que faz bem pra você. E eu nunca fui uma pessoa que me importei de trabalhar. Quando eu trabalhava na CLT, eu vestia a camisa da empresa e fazia um monte de hora extra, sem nunca ser paga por isso muitas vezes, e feliz. Eu era aquela funcionária certinha, de horário, era bem Caxias, assim. E feliz. Eu não reclamava de trabalho, eu gostava do meu trabalho, eu sempre gostei do meu trabalho. Tanto que eu repensava muito quando eu falava que eu ia sair, porque eu gostava do que eu fazia. Mas eu amava liberdade, mais do que eu gostava do que eu fazia. E aí, em busca da liberdade, eu me peguei muitas vezes no meu negócio escrava do meu próprio negócio. Aí eu comecei a entender que não é sobre leve, trabalhar pouco. Eu não saí da CLT para trabalhar menos. Eu nunca fugi de trabalho. Eu saí da CLT para ter liberdade. Por mim, eu trabalho 24 horas por dia. Durante as 24 horas, eu pare, eu curto meu marido, eu jogo meu vôlei, eu vou na academia, eu cuido da minha cachorra, eu como bem, eu tomo café da manhã gostoso e trabalho. Agora, como eu vou distribuir isso na minha agenda, diz respeito a mim. A Sabrina tem uma outra forma, a Rita uma outra, a Rê outra. Cada uma aqui na live tem uma forma. E não tem certo e errado. Só que às vezes você tá tão no padrão, tão na cabeça assim, ó. Precisa ser das 8 às 18. E aí, nossa, eu tô trabalhando até às 21. Aí eu faço um monte de coisa e não faço nada. Mas quem diz que precisa, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro jeito. Faz o que é importante pra você e o que vai te gerar resultado. E esteja na adulta para entender que algumas coisas que é importante e que geram resultado, nem sempre você vai gostar. Porque criança faz o que gosta, adulta faz o que precisa. Crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito. E tá tudo bem. Você tem 2, 3 tarefas do seu dia que você tem mais dificuldade, que você precisa praticar mais, que você precisa trabalhar mais seu emocional para conseguir fazer, que você precisa trabalhar mais sua técnica para conseguir fazer, tá tudo bem. E tem 2, 3 tarefas por dia que você desenvolve numa boa.
E tá tudo bem. Então, vocês estão vendo como é tudo sobre mentalidade? Consciência das coisas? Então, a mentalidade fica muito presa no tem que fazer de um jeito. A internet fala que precisa... Eu tô aqui falando de produtividade e eu não tô falando que vocês têm que fazer de jeito nenhum. Vocês têm que fazer o que vai gerar resultado para vocês e o que é importante para vocês. Se você não tá feliz no trabalho que você tá, você precisa fazer coisas para conseguir sair de onde você tá. Se você não tá feliz com a rotina que você tá levando no seu negócio e empreendendo, você precisa fazer ações que vai mudar a sua rotina no negócio que você tá empreendendo. Então, quando eu olho e estou insatisfeita em alguma área da minha vida, eu preciso olhar para aquela área da minha vida e falar assim, o que eu preciso fazer para mudar algumas coisas aqui que estão me deixando insatisfeita? E aí, às vezes, é uma conversa difícil, é uma organização de agenda, é uma delegação, é um desenvolvimento de competência, um desenvolvimento de inteligência emocional. Mas se você não olha para o que está te incomodando, fica no ciclo. Ah, tá me incomodando, eu vou fechar o olho, vou entrar na manada, trabalhar 24 horas por dia, reclamar que eu não tenho tempo para nada, reclamar da correria, reclamar do não sei o quê, e vou continuar nesse ciclo. Aí vai continuar incomodando. Sempre que você vai olhar para sua rotina, buscar sair da exaustão, da sobrecarga e de tudo mais, você precisa olhar o que você pode soltar. E o que você precisa segurar que é importante para você, para o seu negócio, para sua vida. O que te traz felicidade e dinheiro no bolso. O que não traz e tá aí tomando seu tempo. Por que tá tomando seu tempo? Tenha ações para buscar mudar isso. E esteja no adulto. Saia da criança emocional achando que vai resolver a vida amanhã. Quando eu decidi, por exemplo, empreender, não foi da noite pro dia que eu pedi demissão. Quando eu decido fazer um negócio novo na empresa, não é da noite pro dia que eu coloco o negócio para rodar. Às vezes são meses de planejamento. Quando eu decido alguma coisa na minha vida pessoal, eu preciso segurar a emoção, segurar a minha criança interior ali, aguentar as pontas e esperar o tempo certo das coisas. Desde que eu esteja em ação. Não adianta só ajoelhar e pedir para Deus. Se você não der o passo, não tem onde Deus colocar o chão. Por que Deus vai colocar o chão na sua frente se você está parado? Sem fazer nada. Deus só vai colocar o chão quando você começar a andar. Você precisa confiar que Ele vai colocar o chão, porque você vai começar a andar e você vai ver que não tem um tijolo ali na frente, muitas vezes. Eu tô rindo porque muitos passos que eu dou são assim na minha vida. E a gente precisa confiar que Ele vai lá e vai colocar o tijolinho. Só que se eu fizer a minha parte. A partir de hoje, você precisa estar menos ocupado e mais produtivo. Estar ocupado não é sinal de estar produtivo. Estar cheio de coisa para fazer não é sinal que você é produtivo. E não é sinal que você está fazendo coisa que vai te gerar resultado. Como define a prioridade? Faz a listinha. O que se você deixar de fazer vai dar muito ruim. E o que se você fizer ali vai te gerar paz. Paz mental, paz financeira, resultado. E que é importante para você. Você não pode deixar aquela peteca cair. E consciência, gente, que vão cair pratos. Vai ter peteca que vai cair. Deixa o prato cair. Às vezes é deixar uma casa suja. Às vezes é deixar de sair com alguém naquele momento para sair em outro. Às vezes é deixar de curtir um pouco algum final de semana para fazer algo do trabalho naquele final de semana, mas aí no outro final de semana você desconecta do trabalho para poder curtir, ou seja, flexibilidade. Não seja tão rígida. Porque se você for muito rígida em agenda e tudo mais, você vai viver falando que tá sobrecarregada, que tem um monte de coisa para fazer. E não necessariamente vai ter o resultado. Certo? Bom, me empolguei, mas acho que era esse o recado. Espero que tenha valido a pena para quem tá aqui. Ó, eu vi que Gabriel entrou, seja muito bem-vindo, Gabriel. Nunca tinha visto o Gabriel nas minhas lives aqui, ó. Fabrini, Pri, Érica, não sei quem tá por aí ainda.
Depois eu deixo gravado, porque eu faço no horário que o pessoal só começa a entrar às 7, né? Mas aí eu deixo gravado para vocês verem e comenta aqui se faz sentido. Entra lá no link da bio para vocês poderem entrar no grupo do WhatsApp, para vocês verem os conteúdos. E espero que tenha contribuído. E a gente se vê semana que vem, terça-feira que vem de novo, para nossa live semanal. Beijos!